você é geração Z, né, Noah? Sim, Quantos anos você tem mesmo? 20. 20 anos. Você cresceu com internet. Uhum. E esse é uma solução, problema hoje para nossa vida. E para os jovens eu vejo que é um problema assim, seríssimo. É algo assustador, porque quanto mais eu chafurdo nessa lama, mais eu me assusto com isso. Assim, aquele negócio das panelinhas do Discord e filmar crime ao vivo, como o Arthur disse, como se aquilo fosse ficar evanescente depois. Você fez ali na internet, como você fez para publicar na internet, aquilo vai sumir de alguma forma, sabe? Como que vocês tiveram, na verdade, não é nem como que isso aconteceu, porque eu não sei nem se aconteceu. Vocês tiveram que lidar com essa questão da internet, porque você trabalha com isso hoje, né, Noah? Isso já foi um empecilho para vocês? Você vê isso à volta, isso chega ao consultório? Queria pegar como que vocês estão vendo a internet hoje e esses problemas, né, tão pungentes. De ser uma pessoa pública, né? Exposição, assédio. Ainda Como tem é que isso entra também? Quando eu era pequeno, a gente surfava junto com uma GoPro, que é aquelas câmeras Sim. de ação de Já a vimos prova os d'água. filmes, inclusive são ótimos. A gente colocava na prancha e ia surfar junto. Nessa, eu dei muita sorte por ter crescido com muitas recordações, muitas mídias dos momentos que a gente viveu, tanto surfando junto, enfim. Indo surfar no meio de chuva, enfim, ondas de 3 metros. E eu postava esses videozinhos no meu Facebook. E eu usava a internet só pra isso, postar esses videozinhos. Queria ir surfar pra fazer mais imagem e postar. Por quê? Porque pra mim era importante pra conseguir apoiador. Eu queria patrocinadores, queria apoiadores. Então, a gente fazia esses vídeos surfando. Eu, com 10 anos, entrava no Instagram de um monte de marca, pegava e-mail, começava a redigir uns textos. Quando eu via, minha prancha estava com uns 20 adesivos, com 10 anos. E você pode sim usar a internet para se beneficiar, ainda mais se você for um atleta. Você colocar o seu trabalho ali. E hoje mudou muita coisa, né? Daquela época de 2012 para hoje, 2025. Mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. Porque às vezes você coloca muito da sua vida ali. E a gente não pode esquecer que tem pessoas com má intenções, tem pessoas que não querem fazer o bem. Mas é super importante uma criança, não, um adolescente, desde cedo, ainda mais se tiver um esporte, colocar o seu trabalho lá, assim como eu fiz. E isso hoje em dia se tornou o meu trabalho, que a gente vai falar aqui, mudou muita coisa. Mas o começo foi isso, foi pela minha paixão dominante. E agora meu pai vai falar um pouco Era supervisionado? adolescentes. Isso aqui, gente, tá destruindo famílias. Destruindo famílias. Eu gosto sempre de brincar assim, né? Há 50 anos, a nossa avó... Vamos imaginar, a gente volta no tempo, né? Nossa avó tá na cadeira de balanço, a gente passa ali e fala, onde é que tá sua filha? Ela fala, minha filha tá com um estranho aqui no quarto, conversando. Nossa, coisa louca. Nossas avós nunca deixavam as filhas conversar com estranhos. Os pais, eles outorgaram isso aqui livremente para os filhos. E eles estão no quarto conversando com estranhos. E eles estão sendo forjados. O imaginário deles está sendo construído com base nos influenciadores que eles têm acesso. Isso não passa incólume na vida. É desesperador você ver o que está acontecendo. Eu estou atendendo um caso de uma menina de 14 anos, 14 aninhos de idade, né? E que a mãe fala, da noite para o dia ela mudou, ela passou a nos odiar. E ela falou que se descobriu lésbica, está apaixonada por uma menina e quer viver esse grande amor. E a menina com 14 anos... né, ela fala abertamente, eu quero viver com a minha mulher. Eu quero viver com a minha mulher. O problema não é nem esse de viver com uma mulher. O problema é uma menina de 14 anos falando dessa maneira. E a mãe tinha outorgado para a filha livre acesso a tablets, a celulares. E daí, quando ela foi ver as conversas, ela ficou completamente assustada, completamente horrorizada. Então, existe hoje nessa cultura woke, é uma cultura muito
perigosa, porque ela é violenta. Ela é um violenta. desequilíbrio identitário, né? As pessoas não sabem Gera quem um são. desequilíbrio identitário enorme, né? Num momento em que a sexualidade ainda não está nem manifesta. O problema não é a homossexualidade, o problema é a sexualização precoce da juventude. Você tem crianças de 7 anos, de 8 anos, sensualizando no TikTok com o apoio das mães. Foi completamente diferente o acesso ao Noah, do Noah ao celular, né? Ele, como era uma criança patrocinada, ele queria fazer a divulgação das empresas. E ele conseguia empresas para patrociná-lo, né, com 9 aninhos de idade. Ele fechou um contrato com a Decathlon. Ele falou, pai, eu entrei em contato com a Decathlon e agora o diretor quer falar com você. Então ele entrava em contato pelo Facebook. Oi, meu nome é Noah. Você Dá uma tem olhada uma no meu reunião videozinho. amanhã, meio-dia. Agora, podia ter dado errado. Sim. Podia ter dado errado. Eu fui muito imprudente, né? Mas, como o Noah já falou, Mas foi muito presente também. eu era presente, né? Mas ele teve o celularzinho dele. Ele editava os videozinhos dele, ele postava no Facebook, eu olhava e falava, oh, que bonitinho, né? Ele, desde sempre, ele fazia as edições dos vídeos. Então, ele usou como uma ferramenta de trabalho precocemente. E deu certo. Mas podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. Eu lembro que, quando o Noah era pequenininho, eu tinha 2 casas, né? Eu tinha uma casa aqui na Vila Madalena, que era uma empresa. Eu ficava meio período aqui em São Paulo, meia semana e meia semana lá embaixo. E a gente tinha um apartamento muito pequenininho em frente à praia. E o Noah costumava falar, né? Pai, nossa casa é bem pequenininha, né? Mas a piscina é enorme. Então, ele não ficou refém do celular. Agora, não é a realidade na maioria das famílias, né? Morar no litoral, de frente para a praia. Não, mas não é nem só conceda litoral, uma vida... né, Danuca? Hoje em dia você tem play, às vezes, em prédios, né? Lá no Rio chama play, não sei se aqui em São Paulo chama também. Sim. Assim. Tipo parquinho. Você desce ali, aí tem quadra, tem às vezes um monte de coisa. Ou rua. Eu cresci em rua fechada, assim. Sim. Era fechado, jogava bola, brincava na rua, sabe? Não tinha isso. Hoje em dia você vê um monte de criança, em festinha de criança também. Tudo um Exatamente. celularzinho, assim. Ninguém conversa mais As com crianças não estão seguras no condomínio fechado. Isso é uma ilusão dos pais. Elas não estão seguras no condomínio fechado. E tem um livro muito bacana, que eu já falei em algumas ocasiões. É um livro de uma psicóloga chamada Judith Rich Harris. Chama Diga-me com quem andas. E ela desmistifica essa crença de que, se eu sou um pai que dou uma boa formação ética e moral para o meu filho, ele está protegido. Então, uma ova. A circunstância que o filho está inserido fora de casa, ela é infinitamente mais importante na constituição do caráter. A constituição da personalidade, ela é múltipla, né? Você tem elementos congênitos que são herdados, você tem o acaso, você tem o teu temperamento, mas você tem também a circunstância, né? E o grupo de amigos, ele pode ser maravilhoso, mas ele pode ser devastador. Ele pode ser devastador. E os pais, muitas vezes, eles descuidam dos amigos dos filhos, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiquei muito atento, né? Muito atento. Com quem que ele anda, quem são os amigos. Tanto é que grande parte dos amigos dele são meus amigos hoje. Sim. Né? Os meus amigos de infância são amigos dele. E os poucos amigos que ele tem da geração Z são meninos queridos que a gente recebe em casa, mas muitos se perderam, como ele falou. Sobre muitos. isso, e jogando também a bola pro Noah, queria falar um pouquinho de educação, porque acho que tem tudo a ver esse círculo social. Hoje em dia, os pais eles estão preocupados ali, alguns pais, né, claro, que estão mais atentos a essa questão da educação dos filhos. Então, em casa aqui, cuido eu, tal, vou educar nas virtudes, nos valores e tal. Aí o filho vai para a faculdade. Aí na faculdade é cultura woke, é cabelo roxo, e é feminismo, e não binário, e é tudo isso. E aí, daqui a pouco, o seu filho, que começou no primeiro período, já no 8º período ele é outra pessoa. Nem Como é que reconheço. você sentiu isso? Como é que foi a tua relação com vida de estudos? Eu sei, claro, você viajou pra caramba, a gente vai falar um pouco também dessas viagens e tal, mas como é que você se sentiu nesse mundo acadêmico,
esses grupos sociais. Depois eu queria uma palavrinha tua sobre isso. O Noah. Noah, você não optou por não ir pra faculdade, né, Noah? Eu optei por não ir para a faculdade agora, nada impede daqui uns anos no futuro, mas eu tive relação com poucas pessoas assim que fizeram faculdade e tiveram uma grande mudança, mas mesmo na escola eu consegui ver um pouco da mudança. Eu tinha alguns professores de filosofia que colocava filme de uma parte, de um lado e não colocava de outro, bem tendenciosos, e eu observava desde o início ali no ensino médio a mudança de algumas pessoas de opinião por não ter uma chance de entender o outro lado. Ainda na escola, isso na faculdade Se potencializa. potencializa 10 vezes. Ele fala direto pra mim dos casos que vê de filhos de amigos, de como mudam, e mesmo hoje eu indo pra faculdade, ele ainda ficaria com medo. Eu acho que o Noah não está pronto. É, né? Eu acho que ele não está pronto. E para mim é muito dolorido isso, né? Porque eu ministrei aulas em vários lugares, em universidade, por 38 anos. Eu tenho 2 faculdades, 3 pós-graduações, mestrado, doutorado. E é com muita dor no coração que eu falo que hoje o pior lugar que você pode enviar um filho é escola e universidade, com raríssimas e honrosas exceções. Eu tive, nesses 38 anos, o desprazer de ver o desmantelamento total da educação no Brasil. É assustador. Outro dia eu postei no meu Instagram uma comparação do hábito de leitura dos indivíduos da década de 70 para os indivíduos de hoje. E assim, eu participei de inúmeras salas de professores. Acho que eu vi esse vídeo, né? Quantos livros você lê no Inúmeras salas de mês? professores. Eu afirmo categoricamente, 99% dos professores não leem. Não leem. Muito pelo contrário, me chacoteavam quando me viam com livros. Sala de professor hoje, infelizmente, é o local propício para os professores chacotearem dos alunos, né? Falarem absolutamente de tudo, menos daquilo que interessa, menos daquilo que é importante. Então, eu sempre falei para o Noah, falei, filho, imagine o que aconteceria se você se disponibilizasse a maratonar todo o conteúdo da Brasil Paralelo por 3 anos, por 4 anos. Ou fazer o COF, ou fazer o meu próprio curso, meu curso de formação que ele está fazendo. Isso vai dar solidez moral, isso vai dar solidez ética, conhecimento, né, para ele fazer o contraponto com os professores. Então, quando o Noah começou a trabalhar com marketing digital, pelo fato de desde pequenininho ele ter postado algumas coisas com relação ao esporte, ele tinha um número de seguidores relativamente grande. Aí ele começou a estudar marketing digital, virou afiliado, né? E começou a ganhar dinheiro muito rápido com isso. Que ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, né? Muito rápido. Nos primeiros 3 meses, o Noah começou a ganhar mais do que eu ganhava com 40 anos de idade. Caramba. E daí assim, como é que eu vou chegar pro cara e falar, você precisa fazer uma faculdade? Se ele está bebendo em fontes como o BP, como o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, se ele tem um referencial intelectual bom em casa... Se ele é um ótimo leitor, né? Não é o leitor que eu gostaria que fosse, mas é muito acima da média. Com certeza. Muito acima da média. É o que eu sempre falo pro Noah, né? Eu falo, Noah, 2 livros por ano. você é muito acima da média da tua geração, mas muito abaixo do que você pode ser. Eu pego pesado com ele o tempo inteiro, né? Tem treta em casa, né? O pessoal fala, puxa Deve ser vida, 1000 maravilhas. essa coisa de família perfeita não existe, né? O Danuca, orientador filosófico, familiar. Tem altas tretas em casa. Altas tretas. Educar é sempre um enorme E desafio. é porque vocês não jogam poeira pra baixo do tapete. Não. Então elas estão sempre sendo resolvidas, né? Aham. E Então, tem que subir eu o fico sarrafo, feliz dele né? não ter Também. ido. Isso aí. Jogar a régua pra cima. E o Elon Musk outro dia falou, né? Você não precisa ir para a faculdade para adquirir conhecimento bom. Hoje o YouTube tem tudo ali. Agora, se você tem a vocação para ser um médico, um neurocirurgião, se você quer ser um engenheiro, você ainda vai ter que ir para os bancos escolares, né? Mas eu acho que hoje o Noah ainda não está preparado, né? E
daqui a uns 3 ou 4 anos, quando o cérebro dele estiver mais maduro, né? Talvez seja a hora dele ir, se ele quiser. É aquela né? frase, né? Não deixe que a faculdade atrapalhe seus estudos. Exatamente.